Depois dos protestos de ontem, quando os sindicatos convocaram uma greve geral em todo o país, a expectativa é de novas manifestações na próxima segunda-feira, feriado do Dia do Trabalho. Os movimentos são contra as reformas da Previdência e a Trabalhista, que foi aprovada esta semana na Câmara dos Deputados. Então, para falar sobre essas mudanças, que o governo acredita serem estabelecidas para equilibrar as contas, eu recebo aqui no estúdio o sociólogo e professor da Universidade de Lorena, Diego Amaro de Almeida. Boa noite, professor. Obrigada pela presença, viu? Boa noite, é um prazer estar aqui para falar um pouco desses movimentos. Dessa atualidade, Olha, vamos começar então pela reforma trabalhista. A lei atual foi feita, na época de Getúlio Vargas, passou por algumas atualizações nos governos anteriores. Esta a gente pode considerar a maior, por isso aí tanta polêmica, Como que o senhor enxerga a reação dos trabalhadores, na maioria sindicalistas, e quais as consequências que o senhor considera importante para o trabalhador? Bom, primeiro, falta diálogo. Toda essa movimentação é em função do diálogo. Não se pode aprovar uma medida de caráter fundamental desta maneira, como se fosse algo emergencial, quando não é. É preciso dialogar, pensar. Por que não apresentar essas propostas com maior coerência? Porque todo esse processo que diz, o trabalhador vai ter vantagens, o trabalhador não vai ter vantagens, vai prejudicar, tudo isso provoca, sim, essa comoção social. E aí o que nós, trabalhadores, podemos fazer? Se não aderir de alguma forma, concordando ou discordando, mas buscando entender por que a necessidade imediata disso. Mas o fato de 14 milhões de desempregados, uma taxa de desemprego de 14%, não podem ser consideradas aí urgências no momento? Existe a urgência na questão do trabalho, sim, nós temos um grande número de desempregados, porém, será que o caminho para resolver isso é este? Mesmo porque nenhuma mudança vai provocar a correção de tantos empregos num período curto. Vai ter que ter todo um tempo para ser estabelecido. E o prejuízo de um processo como esse, deste tamanho, uma alteração desta magnitude, precisa ser mais dialogada, porque senão os riscos para o trabalhador de fato podem existir. Senão não existiriam tantos e pessoas sérias também se opondo à questão. Sim. A forma como foi conduzida a manifestação ontem, os protestos, como que o senhor vê? Seria a melhor maneira de reagir contrário a esta reforma? Vamos lá. Paralisar é uma coisa, fazer greve é uma coisa e vandalismo é outra. Eu defendo a manifestação, eu defendo a paralisação, porque precisamos dialogar. É uma forma do trabalhador ser ouvido. Sim, ele precisa dizer, não estou satisfeito, não é bem assim, nós podemos dialogar? É uma forma de falar, não concordamos. Então a paralisação é essencial para que eles entendam, não estamos satisfeitos, não é desta forma. Agora, provocar vandalismos, impedir pessoas, agredir pessoas que não são a favor e que gostariam de tomar uma outra medida também não é correto. Eu não posso, pela força, tentar colocar as minhas ideias, mesmo porque isso não vai fluir, não vai funcionar. O senhor acredita que esse tipo de reação, de ações, ontem durante os protestos, por exemplo, aqui em Taubaté, vários estabelecimentos tiveram as fechaduras coladas, pessoas bloqueando a Via Dutra, sendo que existia eliminada a justiça impedindo. O senhor acredita que essas reações podem enfraquecer a legitimidade, a necessidade de haver realmente esse protesto? Sem dúvida, porque se existe violência, isso enfraquece qualquer movimento, porque nós devemos partilhar ideias, dialogar, mostrar que não estamos satisfeitos. As paralisações já demonstravam isso, que não estávamos satisfeitos. Então, por que agir com violência? Não vai ser o caminho, nunca foi. Nós provocamos danos até à nação quando nós provocamos violência, porque pode ter uma reação contrária e assim as coisas saem do controle. Aí perde e enfraquece. Professor, agora em relação à reforma da Previdência, que também vai passar a ser discutida nos próximos dias, nas próximas semanas, qual que é a avaliação? Nós temos então dois importantes assuntos sendo tratados com uma certa velocidade pelo governo, Exagerada, digo. Exagerada porque sabemos também que há necessidade de uma atualização,
mas será que é o momento? Nós estamos com uma sociedade enfraquecida. Então, nós precisamos também dialogar. É um outro problema. O governo precisa ser mais claro com suas fontes. O governo não está apresentando suas fontes para poder garantir que é necessário fazer a reforma da Previdência por isso. Ele precisa, demonstre. De onde são esses dados? Como eles estão coletando? Para, de fato, termos certeza, então, que há uma necessidade. Entretanto, por que tirar do trabalhador, neste momento, mexer com a Previdência? Por que não cobrar as empresas que devem bilhões para os cofres públicos? Uma reforma política seria, né? Essencial. Essencial. Professor, para a gente aproveitar a sua avaliação, essa mudança, essa discussão, nós podemos acreditar que o Brasil, que o país está caminhando realmente para algo positivo? Podemos? Eu acredito que sim. Aqueles que vão me chamar de otimista, mas eu acredito, porque toda essa movimentação é uma prova de que o Brasil está se mexendo. Hoje as pessoas conhecem muito mais juízes do Supremo do que jogadores de futebol. Então, é uma sensação de que a população está mais envolvida. Isso pode, inclusive, e os políticos devem ficar atentos, porque vai mexer nas próximas eleições. E acredita, então, que com o voto... Podemos mudar, porque tudo que tem acontecido até agora nos coloca na posição de indivíduos. E quanto indivíduos, aparentemente, somos fracos. Mas por que eles querem o nosso voto? É o que temos. E por que eles brigam tanto por conta disso? Então, é a arma que nós temos para mudar. Então, se queremos mudança, vamos insistir nos votos. Vamos acreditar na mudança. Nós recebemos aqui o sociólogo, professor da Universidade de Lorena, Diego Amaro de Almeida. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma satisfação estar aqui. Uma boa noite, bom retorno, boa noite. Viu? Obrigado. Olha, uma nova audiência de mediação para tratar da suspensão de contratos na GM de São José dos Campos está prevista para a próxima terça-feira no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. O layoff apresentado pela montadora para evitar demissões devido à queda nas vendas é contestado pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Após a audiência desta semana terminar sem acordo, o GEDESP, o Grupo de Estudos de Desenvolvimento Econômico, Social e Político, que reúne 11 entidades empresariais daqui da nossa região, decidiu divulgar uma carta aberta em defesa da medida, que, segundo a GM, pode preservar 1.600 postos de trabalho. Quem traz os detalhes disso tudo é a repórter Caroline Rossazzi. 11 entidades de São José dos Campos se manifestaram em apoio à GM, que está negociando um layoff com o Sindicato dos Metalúrgicos. Uma delas é a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, a ACI, e por isso eu converso agora com o presidente Humberto Dutra. Humberto, foi divulgada então uma carta aberta onde as entidades manifestaram aí esse apoio à GM, é isso? É isso, são 11 entidades que compõem o GEDESP, né, que é uma entidade que defende a cidade, né? E defender a cidade é também defender os empregos, né? Essa carta, esse manifesto aberto a toda a sociedade, a toda a cidade, é em defesa dos empregos de São José dos Campos, né? Porque se nós levarmos em consideração a crise porque passa o país, né? Já chegando a mais de 14 milhões, que é a última estatística de desempregados, nós não podemos de forma nenhuma perder esses empregos. Nós entendemos que a GM, neste momento, precisa do apoio da cidade, precisa do apoio das entidades, da população, e precisamos também da compreensão, né, das entidades opostas, como o sindicato, né, que tem o seu direito de defender o trabalhador, mas é um momento de compor, é um momento de união, é um momento de sairmos em defesa dos empregos em São José dos Campos. Na terça-feira, o Tribunal Regional do Trabalho vai julgar esse layoff em Campinas. O que o senhor espera aí dessa audiência? Que aconteça a compreensão nesse sentido, né? No sentido de permitir que esse layoff aconteça, para que esses empregos sejam preservados, né? E, se Deus quiser, logo, entendeu, o país volte a um momento mais produtivo, um momento em que a economia se resolva e esses empregos sejam preservados e a GM em São José dos Campos volte a produzir normal. Tá certo, Humberto. Muito obrigada pela entrevista. Caroline Rossazzi, de São José dos Campos, para o Band Cidade.
Agora a gente muda de assunto para falar que o protótipo do avião Bandeirante, que fica no Parque Santos Dumont, em São José dos Campos, será restaurado. Ele foi retirado hoje e levado para o DCTA, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeronáutica, onde deve permanecer por 3 meses. A restauração será feita por ex-funcionários da Embraer e estudantes do curso de Mecânica de Aeronaves do Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza. A seguir, além de muita massa, a festa italiana de Quiririm também tem apresentações de dança e teatro. E por falar em lazer, vem aí a nossa agenda cultural com diversas dicas para você. Agora a hora certa para você, 7h10, a gente volta daqui a pouquinho.